A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Fabiano Santana, meus queridos e amados irmãos, eu quero verbalizar convosco, eu quero falar nessa noite sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu quero começar essa live com oração, porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. A oração é a chave da vitória. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu quero te apresentar cada irmão, cada irmã que vai ver essa live, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero te apresentar também, meu Pai, essa live que eu estou fazendo na tua mão. Toma a direção, toma a primazia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir ao Santo de Israel que cada irmão, que cada irmã, meu Deus, que vai ver esse vídeo, que vai ver essa live, seja ricamente abençoado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 6. Diz assim, epígrafe, a abertura dos primeiros 6 selos. Está escrito assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Segundo a pedagogia, diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes fica mais fácil para memorizarmos, guardarmos e gravarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez Apocalipse capítulo 6, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Eu quero verbalizar convosco sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse no grego quer dizer Apocalipse, ou Apocalipsus, que significa livro da revelação, ou livro da escatologia, né? A palavra Apocalipse no grego, koine, recebe de Apocalipse, o Apocalipsus, que significa livro da revelação, ou livro da escatologia bíblica. O livro de Apocalipse foi escrito em 95 depois de Cristo, pelo apóstolo São João, que estava exilado na ilha de Pátimo, né? O apóstolo São João estava exilado na ilha de Pátimo no ano 95 depois de Cristo. E Deus, né? O Espírito Santo arrebatou João. Deus e o Espírito Santo, para quem não sabe, é a mesma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo arrebatou João. E o apóstolo São João escreveu 7 cartas endereçadas a 7 igrejas asiáticas, ou seja, as 7 igrejas da Ásia Menor, que estavam localizadas na Ásia Menor. O apóstolo São João foi arrebatado em espírito, e ele teve grandes revelações da parte de Deus, né? Grandes revelações do Espírito Santo, e ele escreveu 7 cartas
as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Mas a Bíblia aqui, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia fala de um evento que vai acontecer, não aconteceu ainda, mas já está para acontecer. Evento esse dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção em Apocalipse capítulo 6 é que está escrito assim: e havendo cordeiro aberto um dos selos. Cordeiro aqui está se referindo a Jesus Cristo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. O profeta João Batista, ele disse, quando ele estava batizando nas águas barrentas, nas águas turvas ou escuras do Rio Jordão, a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João no ano 62 da era cristã depois de Cristo, capítulo 1, versículo 29, quando João viu Jesus de longe, ele apontou o dedo de profeta e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro aqui é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E está escrito assim: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Observe que o apóstolo São João, ele foi arrebatado em espírito, e ele disse que quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, no Apocalipse capítulo 6, ele disse que olhou e ele ouviu um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver, João. Dizia para ele, para João, vem ver, João. E quando João olhou, João disse que na sua visão, quando ele foi arrebatado na sua visão, ele disse que viu um cavalo branco. Só que João disse que o que estava sentado sobre o cavalo branco tinha um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Alguns intérpretes diferem diversas opiniões sobre esse cavalo branco e sobre o cavaleiro que tinha na mão um arco e que tinha uma coroa na cabeça e que saiu vitorioso e para vencer. Alguns intérpretes acham que aqui faz alusão a Jesus Cristo, que aqui faz alusão a Jesus. Mas, no primeiro selo do Apocalipse capítulo 6, esse cavalo branco aqui, e o que está sentado sobre ele, a Bíblia diz que tem um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse primeiro cavaleiro aqui se refere ao anticristo. A palavra anticristo significa opositor. Aquele que se opõe a Cristo. A palavra anticristo significa aquele que se opõe a Deus. Aquele que se opõe sobre tudo que se chama culto a Deus, louvor a Deus, palavra de Deus. Opositor. Então a palavra anticristo quer dizer opositor, aquele que se opõe. Todo aquele que se opõe e se levanta contra a verdade tem um espírito do anticristo. Porque o anticristo é opositor, é aquele que se opõe contra a verdade. É o anticristo. Então, esse primeiro cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, que está em cima do cavalo branco, ou seja, que está montado no cavalo branco, que tem um arco na mão e que lhe foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer, se refere ao anticristo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são agentes do juízo de Deus. Deus vai usar esses 4 cavaleiros do Apocalipse como agentes
do juízo de Deus. Acabou de entrar aqui o irmão Coache Silva. Deus continue te abençoando, querido, ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Deus é contigo, Deus é conosco. Então, irmão Coache Silva, ele saiu vitorioso e para vencer. O primeiro cavaleiro se refere e é o anticristo. O anticristo, pela Bíblia, ele recebe diversos tipos de nome. Ele recebe o nome de filho da perdição. Ele recebe o nome de filho do pecado, né? A Bíblia diz aqui em 2 Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo escrevendo sua missiva de cunho paulino, de autoria paulina, entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, para a igreja de Tessalônica. A cidade de Tessalônica ficava localizada na Europa. Olha como é que Paulo chama o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7, Paulo fala assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora detém ou resiste até que do meio seja retirado. Aqui se refere ao Espírito Santo. Versículo 8, olha o que Paulo fala. Olha que o apóstolo Paulo, como é que ele se refere ao anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, pelo esplendor da sua vinda. Paulo chama o anticristo de iníquo. O que é iníquo? Aquele que pratica iniquidade. Todo aquele que pratica iniquidade pela Bíblia é iníquo. Então Paulo chama o anticristo de iníquo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8. Só que Paulo também chama o anticristo de filho do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo disse assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo chama também o anticristo do homem do pecado. O anticristo, ele ama o pecado, porque ele é o homem do pecado. E Paulo também chama o anticristo de filho da perdição. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E qual é o papel do anticristo? O anticristo, Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, queridos e amados irmãos, o anticristo, ele é o opositor. Ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Ele vai se assentar no trono querendo parecer Deus. Ele é o opositor. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, e ele é o opositor que se levanta contra as verdades bíblicas. Todo aquele que se levanta contra a verdade da palavra de Deus tem um espírito do anticristo. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, que saiu vitorioso e para vencer, não é Jesus, é o anticristo, é o filho do pecado, é o filho da perdição. O anticristo, senhoras e senhores, ele tem um número, e a Bíblia diz que o número do anticristo é o número de um homem, né? Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que o número do anticristo nunca poderia ser 777, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus, porque no sétimo dia Deus descansou. Então, o número do anticristo é o número de um homem, 666, ou seja, 666.
que significa meia falso profeta, meia besta e meia anticristo. O anticristo não vai governar sozinho. Junto com o anticristo, vai governar a besta e o falso profeta. O falso profeta, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que se possível for fazer até fogo descer do céu para enganar as nações, para enganar todos os reinos da terra e para enganar também as nações. Está escrito em Apocalipse, capítulo de número 13. Eu vou ler aqui para nós mostrarmos dentro da palavra de Deus. O falso profeta, se for possível, até fogo vai fazer cair do céu. Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13. E o versículo 1 está escrito assim: a besta que subiu do mar. Essa besta aqui que subiu do mar se refere ao anticristo. Mar na Bíblia não quer dizer o oceano ou mar. Mar na Bíblia é uma linguagem simbólica e figurativa e não é literária. Mas na Bíblia se refere a uma grande multidão. Isso significa que o anticristo vem de uma grande multidão. O anticristo ele vem do mar, ou seja, de uma grande multidão. Porque mar na Bíblia se refere a uma grande multidão. Apocalipse capítulo 3 está escrito assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande império. Dragão aqui se refere a Satanás, que vai dar poder à primeira besta de Apocalipse capítulo 13. A primeira besta de Apocalipse capítulo 13 é o anticristo. O anticristo, para governar, ele vai governar sobre o poder do diabo, sobre o poder de Satanás. É por isso que está escrito assim: e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, está vendo? E adoraram o dragão, que é Satanás, que deu à besta o seu poder. E adoraram também a besta que é o anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta? Ou seja, quem é semelhante ao anticristo? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, quem poderá batalhar contra o anticristo? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Observe que em Apocalipse capítulo de número 13, o apóstolo São João, nas suas visões, quando ele foi arrebatado pelo Espírito Santo, ele diz que viu subir do mar uma besta. Só que essa besta que ele viu subir do mar, João disse que ela tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. 7 cabeças aqui na Bíblia se refere a 7 reinos. 10 diademas se refere que 10 reis se levantarão da terra para dar suporte, para dar apoio ao anticristo. O anticristo não vai governar sozinho. 10 reis se levantarão da terra para apoiar o anticristo. 7 cabeças se refere a 7 reinos. 7 reinos farão aliança com o anticristo, e 10 reis se levantarão da terra para apoiar o anticristo.
O anticristo, senhoras e senhores, ele já está no mundo. Ele só não se manifestou ainda. Por que, pastor Fabiano Santana? Ele não se manifestou por causa do Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, eu vou provar na Bíblia, porque eu gosto de provar dentro da Bíblia. Paulo disse que ele já está em nosso meio. Ele só não se manifestou ainda porque tem um que detém, até que do meio seja tirado. Esse que está detendo o anticristo é o Espírito Santo. O anticristo só vai se manifestar na terra quando o Espírito Santo foi embora para Sião, para Jerusalém com a igreja. Aí o anticristo vai se manifestar na terra. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7. Eu vou provar para os irmãos dentro da palavra. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: porque já o mistério da injustiça é o anticristo, opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quando o Espírito Santo sair da terra, o anticristo vai se manifestar. Sozinho o pastor, não. Juntamente com o falso profeta e com a besta. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, é o anticristo. Não tem nada a ver com Cristo. Alguns historiadores fazem alusão a Cristo, mas não é nosso Jesus, né? O nosso Jesus não é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, que saiu vitorioso para vencer. Porque ele já é vitorioso. Ele não precisa sair vitorioso para vencer. Ele já venceu. Ele já venceu na cruz do Calvário por nós. Ele já é vitorioso, né? Aqui se refere ao anticristo. O anticristo vai ser o agente do juízo de Deus sobre os ímpios, para castigar os moradores da terra. Porque Deus vai se levantar com a sua ira contra os moradores da terra. Só que a igreja de Cristo não vai fazer parte da ira de Deus, porque a igreja de Cristo não vai estar mais aqui. A igreja já vai estar no céu, juntamente com Cristo, com os anjos e com Deus Pai, para a glória de Deus Pai e o Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Então, queridos e amados irmãos, o primeiro cavaleiro é o anticristo, não tem nada a ver com Jesus. Não confunda o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 com o cavaleiro que vem assentado sobre um cavalo branco em Apocalipse capítulo 19. Esse cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 é o anticristo. E o anticristo, quando vier na terra, quando ele se manifestar, ele vai pregar duas coisas para a humanidade. Ele vai pregar prosperidade e ele vai pregar a falsa paz. O anticristo vai prometer riqueza para todos os homens. O anticristo vai fazer que todos os pobres fiquem ricos da noite para o dia. O anticristo vai fazer que todos os bordéis se abram e todos os homens e mulheres se prostituam do jeito que bem quiserem e entenderem. O anticristo vai prometer paz, segurança, uma paz que a terra nunca experimentou. Uma segurança que a terra nunca experimentou, o anticristo, ele vai prometer. Mas quando o anticristo prometer paz e segurança, o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3, que quando disserem que há paz e segurança, então vos virá repentina destruição. Quando o anticristo se manifestar prometendo paz e segurança, vai vir grande destruição sobre a terra e sobre os moradores da terra. Quer ver? Eu vou provar.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Senhoras e senhores, quando o anticristo prometer paz e segurança, a Bíblia diz que então virá repentina destruição. Pastor Fabiano Santana, essa repentina destruição virá para a igreja? Não, porque a igreja não vai estar mais aqui. A igreja já vai estar com Cristo lá na glória, lá no céu. Então a igreja não vai fazer parte dessa grande destruição. Porque essa grande destruição é a ira de Deus sobre os moradores da terra. Sobre os moradores da terra. Então, o primeiro cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 é o anticristo. Jesus está aqui, Apocalipse capítulo 19. Versículo de número 19, versículo de número 13. Não confunda o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, com o cavaleiro de Apocalipse 19, versículo 13, que diz assim: e estava vestida de uma veste salpicada de sangue. Aqui é o nosso cordeiro. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos e amados irmãos, Jesus é o que vai vir assentado sobre o cavalo branco em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse aqui é o nosso cordeiro. Não tem nada a ver com o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, que é o anticristo. O nosso cordeiro vai vir em cima de um cavalo branco, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Esse aqui que está sentado em cima de um cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o nosso Cristo. É o Deus da igreja, é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 3 diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse segundo selo que foi aberto aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4, que fala sobre o cavalo vermelho, né? Que é o segundo cavaleiro do Apocalipse. Esse segundo cavaleiro aqui, que vem assentado em cima de um cavalo vermelho. Vermelho na Bíblia fala do sangue de Cristo, mas esse vermelho aqui, em Apocalipse 6, 3 e 4, se refere à guerra.
se refere ao espírito da morte. Isso significa que quando o anticristo começar a reinar durante a grande tribulação, quando estiver perto de acabar o reinado do anticristo, esse segundo cavaleiro que vem assentado em cima de um cavalo vermelho, ele entra em ação. Porque o povo de Israel vai fazer um concerto, vai fazer uma aliança de 3 anos e meio com o anticristo. O anticristo vai fazer um pacto de paz com o povo de Israel, prometendo paz e segurança e prosperidade durante 3 anos e meio, 1260 dias. Só que quando o povo de Israel descobrir que o anticristo é um adúltero safado, salafrário, sem vergonha, vai quebrar aliança com o anticristo. Aí você acha que o anticristo vai deixar barato? Não. Aí o segundo cavaleiro entra nesse evento aqui para matar. Porque o segundo cavaleiro vem em cima de um cavalo vermelho que fala da morte, que fala do espírito da morte. E olha o que a Bíblia diz. E saiu outro cavalo vermelho, versículo 4. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavaleiro vem na mão com uma grande espada em cima do cavalo vermelho. E esse cavaleiro que está em cima, que vem montado em cima do cavalo vermelho, ele recebeu uma ordem. E que ordem foi essa? Que tirasse a paz da terra. Que paz é essa? A falsa paz que o anticristo trouxe para Israel, para os judeus da origem judaica. Então, esse cavaleiro aqui do cavalo vermelho é o espírito da morte. Ele vai vir para tirar a paz da terra e para matar todos os homens e mulheres. E ele vai dar uma ordem para que todos se matem, ou seja, para que matem uns aos outros. Ele vai dar uma ordem, se mate uns aos outros. E o espírito da morte vai pairar sobre a terra, e grande será a mortandade. Versículo de número 5 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Cavalo preto. Esse terceiro cavaleiro aqui que está em cima, que está montado em cima do cavalo preto, esse cavalo preto aqui se refere à peste, à fome. Durante o período da grande tribulação, vai acontecer na terra, vai ter na terra uma grande fome nunca vista antes. Só que essa fome que vai vir sobre a terra não vai ser só em uma terça metade, não. Não vai ser só em uma parte da terra, não. Vai ser em todo o planeta Terra. Vai ser em toda a terra, vai ter uma grande fome nunca vista antes. Essa fome não vai ser como na África, que tem algumas pessoas que morrem por falta de alimento, não. Umas pessoas que morrem por falta de alimento, né? Desnutrida. Não. Vai ser em toda a terra, não vai ser só na África, não vai ser só em outros países, não. Vai ser em todos os países. Essa fome vai bater na porta de todos. Vai ser a fome mundial. Vai vir sobre todas as nações, reinos. Todos os reinos da terra se abaterão com essa fome. E o que é que vai acontecer? Vai ter alimento, pastor? Vai. Só que as pessoas não vão comer. Por quê? Porque até os alimentos da terra serão destruídos.
As única coisa que não vai ser destruído é a oliveira e a videira, que representa o azeite e o vinho, que na grande seca não vai ser afetado. Não vai ser afetado nem a oliveira nem a videira. Mas havia uma grande fome sobre a terra, que até os alimentos vão ser destruídos, vai acabar tudo, não vai ter alimento. Não vai ter alimento na terra. Durante o evento do cavalo preto, desse terceiro cavaleiro aqui do Apocalipse, as pessoas vão ter dinheiro, mas não vão encontrar comidas para comprar. As pessoas vão ter dinheiro, mas não vai ter alimento para comprar. E o que é que vai acontecer? Os homens morrerão de fome. Muitos não aguentarão e morrerão de fome. Essa fome aqui do cavalo preto, queridos e amados irmãos, é uma fome que vai atingir todos os planetas. Vai atingir toda a terra. Ninguém vai escapar, nem ricos, nem os tribunos, nem os poderosos, nem os reis da terra vão escapar com seu dinheiro dessa fome. Todos morrerão de fome. E o cavalo preto também se refere à peste. Por exemplo, o coronavírus que está aí, essa pandemia do coronavírus que está aí, é o quê? É uma das pestes que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 7. Esse cavalo preto aqui se refere à fome e à peste, às doenças incuráveis. Só que Jesus disse para seus discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 7, e haverá peste em todos os lugares do mundo. Então o coronavírus é uma das pestes que Jesus predicou, profetizou em Mateus capítulo 24, a saber o versículo 7. Já reparou que quando as pessoas encontram a cura para uma enfermidade, surge outra pior? Quando Jesus falou de peste, ele falou de doenças incuráveis, o câncer, o HIV e outras doenças incuráveis, né? Quando aparece uma enfermidade que não tem cura, as pessoas encontram a cura, encontram o remédio, e de repente aparece outra enfermidade pior do que aquela. Queridos e amados irmãos, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Ou é crente ou não é crente. Porque a qualquer momento esse céu vai ser rasgado de um lado para o outro. E Jesus vai vir sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Jesus está às portas. Então, as pestes que Jesus profetizou em Mateus 24, 7, já se cumpriram e estão se cumprindo. E o coronavírus é uma das pestes que Jesus falou. Só que a peste que Jesus falou em Mateus 24, 7 não tem nada a ver com o cavalo preto. Porque o coronavírus, a igreja está na terra para ver essa peste. Só que no evento do cavalo preto, a igreja já está no céu, a igreja não vai ver essa peste. Quem vai provar essa peste e essa fome são os desobedientes da palavra de Deus, são os perversos, são os ímpios, são os incrédulos, são aqueles que batem no peito e falam: Deus é meu dinheiro. São esses que vão provar dessa peste do terceiro cavaleiro do Apocalipse, que está montado em cima do cavalo preto. O cavalo preto aqui fala de peste. Coronavírus não é nada de junto da peste que esse terceiro cavaleiro do Apocalipse vai trazer sobre a terra. Não é nada de junto dessa peste.
Só que só quem vai provar dessa peste são os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os prostitutos, os sodomitas, os idólatras, os rebeldes, os desobedientes da palavra de Deus vão provar dessa peste, porque essa peste é a ira do Cordeiro de Deus contra os moradores da terra, contra os ímpios da terra. A palavra ímpio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de perverso. Aqueles que praticam perversidade, pessoas que têm dinheiro, pessoas que são fazendeiros e pagam o preço que for para matar um inocente, para tirar a vida de uma pessoa. A Bíblia chama de ímpio, chama de perverso. Nem toda pessoa descrente é ímpia ou ímpio. Existem pessoas que não é cristã, não frequenta a igreja, mas são pessoas que têm caráter, de boa índole, pessoas boas, que praticam boas obras. Por isso que a Bíblia diz que há injusto com obra de justo e há justo com obra de injusto. Então, nem todas as pessoas descrentes são ímpias, porque ímpio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno se refere aos perversos da terra. Os desobedientes da palavra de Deus, os blasfemos, aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que são ateus, que não acreditam em Deus, que xingam Deus, aqueles que falam mal de Cristo, que falam mal de Deus. Se eles não se arrependerem das suas obras pecaminosas, se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles vão participar dessas pestes do terceiro cavaleiro do Apocalipse, que está montado em cima do cavalo preto. Mas vamos lá por causa do horário. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 6, versículo de número 7 diz assim, para nós adiantar por conta do horário. Apocalipse capítulo 6, versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Observe que o quarto cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, ele vem montado em cima de um cavalo amarelo. Só que esse cavaleiro tem por nome Morte. E a Bíblia diz que o inferno seguia. A expressão o inferno seguia aqui no grego significa que legiões de demônios vêm atrás desse cavaleiro. Ele não vem só. A expressão no grego aqui, e o inferno seguia, se refere que anjos sairão do abismo, sairão do inferno, anjos caídos, decaídos, para acompanhar esse quarto cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, versículo 8, que vem montado em cima do cavalo amarelo. E olha o que João diz, Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Primeiro, esse cavaleiro tem por nome Morte. Ele não vem só, ele vem com os anjos decaídos, com a legião de demônio que vão sair do abismo, que vão sair do inferno. Ele não vem só. Só que a Bíblia diz que
esse cavaleiro recebeu autoridade, recebeu poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esse cavalo amarelo aqui, o quarto cavaleiro, se refere também ao espírito da morte. Se refere ao espírito da morte e se refere também às pestes que virão, porque é um conjunto. Cavalo preto, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, é um conjunto. Eles estão unidos porque eles são agentes dos juízos de Deus. Eles vêm com o mesmo propósito, que é destruir, que é matar, que é aniquilar, que é espalhar o caos na terra. E a Bíblia diz que ele recebeu poder. E esse poder foi do anticristo? Não, senhor. Esse poder que ele recebeu foi do céu, foi de Deus, para matar a quarta parte da terra. E matar com o quê? Com peste, com fome, com espada e com as feras da terra. Então, o quarto cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, que vem montado em cima de um cavalo amarelo, se refere à morte. Durante a grande tribulação, porque a Bíblia fala de tribulação e grande tribulação. Durante a grande tribulação, quando o anticristo estiver perdendo, se enfraquecer no seu governo, quando Israel descobrir que o anticristo é um adúltero sem vergonha, safado, pilantra, que o anticristo perder, se enfraquecer no seu poder, vai entrar em cena esse quarto cavaleiro aqui, por nome morte. Ele vai vir para matar a quarta parte dos homens. Quando fala homem, também se refere a criança, a mulheres da terra. Ele vem para matar a quarta parte da terra. E ele vem para matar com espada. Espada se refere com guerras, com peste, se refere a doenças incuráveis, com fome, a fome mundial que vai abater sobre todas as nações. E com as feras da terra. Fera da terra se refere aos animais que receberão também autoridade para devorar a quarta parte dos homens da terra. Queridos amados irmãos, isso é muito sério. Jesus está nas portas. Todos os sinais de Mateus capítulo 24, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, peste, esfriamento do amor, já se cumpriram. Só falta agora o toque da trombeta. No tic-tac do relógio simétrico de Deus, tudo diz que nós já estamos perto da meia-noite. Jesus está voltando. Jesus está nas portas. E grande será o ai para aqueles que ficarem nessa terra. Grande será o sofrimento para aqueles que ficarem nessa terra. Jesus está às portas. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Se você está no adultério, se arrependa, peça perdão para Deus, confessa teu pecado, porque Jesus, ele quer salvar a tua alma, ele quer te levar para o céu. Se você está na fornicação, tendo relação com teu namorado, com tua namorada antes do casamento, se conserte diante de Deus, se arrependa da tua prática pecaminosa, antes que seja tarde demais. Se você está na prostituição, pede perdão a Deus, pelo amor de Deus, do teu pecado e deixa esse pecado. Se você não é fiel nos teus negócios, passa cheque sem fundo, emite nota fiscal falsa, dá nota fiscal falsa, se arrepende do teu pecado, porque Jesus já vai arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento no grego koine, que é o mais comum, mais popular,
recebe o nome de rapto, que significa ser tomado com força de um lugar para o outro. A palavra arrebatamento no hebraico recebe o nome de harpazo, que é o mesmo significado, ser tomado com força de um lugar para o outro. A palavra arrebatar ou arrebatamento na Vulgata Latina no plural recebe o nome de raptare. O que é o raptare? Ser tomado com força de um lugar para o outro. Jesus está às portas. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu o doutor São Lucas, no ano 62 depois de Cristo, capítulo de número 27. Capítulo 21, versículo 27 está escrito: porque Jesus virá sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Mas ali é no rapto, porque na revelação do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, João disse: ele virá sobre as nuvens com grande poder e grande glória, e milhares de anjos com ele. A Bíblia diz em Sofonias capítulo 1, o profeta Sofonias recebe o nome de profeta do rei do norte. Ele veio do norte. Ele começou a profetizar entre os anos 630 a 640, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. O profeta Sofonias era tataraneto do rei Zedequias. E a Bíblia diz em Sofonias capítulo 1, versículo de número 15: atenção todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está próximo, clamará ali até o homem poderoso. Aquele dia é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de indignação, é dia de trevas, é dia de ardor, é dia de densas trevas. Glória a Deus. Jesus vem. Jesus está às portas. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 24, versículo 38, está escrito: se o pai de família soubesse a que hora da vigia da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estais vós também apercebidos, porque não sabeis nem um dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Ele vem. A natureza diz que Jesus vem. A Bíblia fala a todo instante, a todo momento que Jesus vem. Os anjos lá no céu dizem Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os anjos lá no céu não veem a hora de Jesus vir buscar a sua noiva. Os anjos lá no céu também dizem que Jesus vem. A natureza prega dizendo que ele vem. Os anjos dizem que ele vem. Esse negócio que Jesus vem não é invenção de homens loucos, de homens de pentecostal de mente nervosa, não é história de Trancoso, não é história de Platão, de Aristóteles, não. É a Bíblia que diz, e a Bíblia é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita pelos homens. Sim, a Bíblia foi escrita por 40 escritores, usados, guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Homens simples, humildes, mas cheios do Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas. Tanto é que Pedro tem uma palavra em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e fala que nenhuma interpretação da Bíblia foi de particular interpretação humana, mas homens cheios, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Glória a Deus. Jesus está voltando. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 7, está escrito: fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, perto está o Senhor. Glória a Deus, Ele vem. Jesus está voltando. Queira os homens ou não, Jesus vem. Queira o inferno ou não, Jesus vem. Queira os cadecistas ou não, Jesus vem. Queira os feiticeiros ou não, Jesus vem.
Quer os demônios ou não, Jesus vem. A Bíblia diz em João capítulo 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, há muitos quartos. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas eu irei para vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que aonde eu estejai vós também. Ele prometeu que ele vai vir outra vez para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 18, está escrito: eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Urabashura mandarabacalabashura manarrácia. Urabacanto urabandarasura bahai. Querida amada ouvinte, Jesus está voltando. Ele vem. Essa mensagem sumiu de muitos púlpitos. Muitos pastores não pregam mais a volta de Jesus. Estão pregando a falsa teologia da prosperidade. Estão prometendo uma riqueza aqui na terra. E não pregam mais a volta de Jesus. Está errado. Tem que pregar, tem que falar sobre a volta de Cristo. Tem que falar sobre a volta de Jesus. Porque Ele vem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu já vou encerrar minha oportunidade agora, mas eu tenho que lhe falar algo aqui sério da parte de Deus. O mundo está um caos. Muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar mais. Paz, meus senhores, muitos pastores não creem mais que Jesus vai voltar. Muitos pastores não creem mais no arrebatamento da igreja. Não creem. Muitos crentes também não creem mais no arrebatamento da igreja, não creem que Jesus vai voltar. Mas eu vou lhe falar uma coisa: o meu Jesus está voltando. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo de número 11 e 12, que quando Jesus foi assunto ao céu, os seus discípulos ficaram tristes, perplexos, temerosos. A Bíblia diz que de repente se aproximou dele 2 anjos do Senhor e disse: por que vocês estáis perturbados e tristes? Da mesma forma que vocês viste Jesus subir, ele descerá outra vez para vos arrebatar. Oh glória! Ele vem. Ele vem. Ele vem. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 24, que pela manhã bem cedo, isto é, 5 horas da manhã, a Bíblia diz que as 2 Marias foram até o sepulcro, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, e a Bíblia vai dizer que a pedra estava removida. Oh glória, oh glória, oh glória. Lá em Israel, segundo a cultura judaica, dizia que todo pai de família, quando ia fazer uma viagem longínqua, antes de viajar, ele jantava com sua família, ele jantava com seus filhos e com sua esposa. E segundo a cultura judaica dizia que se aquele pai de família, após jantar com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, se ele pegasse um lenço e deixasse o lenço desarrumado em cima da mesa, ele estava dizendo: eu vou viajar, mas eu não vou voltar. Vocês nunca mais vão ver o meu rosto. Mas se aquele pai de família pegasse um lenço, dobrasse o lenço, deixasse o lenço dobradinho em cima da mesa, ele estava dizendo: eu vou viajar, mas eu vou voltar de novo, rapaz. Eu vou voltar de novo. A Bíblia diz que bem cedo as 2 Marias, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram até o sepulcro e contaram túmulo vazio, pedra removida, e contaram o lenço em cima da pedra. O lenço todo dobradinho. Sabe o que Jesus estava dizendo através daquele lenço dobrado? Jesus estava dizendo o seguinte: eu morri, mas eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Oh glória! Eu morri,